Olá, estamos aqui para mais uma live, uma parceria com Fraternidade Sem Fronteiras. Hoje a gente vai receber a Giovana e ela vai estar aqui junto com a Natália, né? Aqui, já entrou, Giovana já entrou, Giovana está entrando pela Fraternidade de Rua de Uberlândia. Oi, Bárbara, boa noite. Vamos esperar, cadê a Natália? Deixa eu te chamar, Giovana. Peraí. Pronto. Vamos ver. Será que minha conexão tá boa? Olá, Giovana. Tudo Oi, bem? Ana. E aí, tudo Ótimo. jóia? Tudo. Natália chegou. Natália, você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Aqui, deixa eu colocar a Natália também. Vou subir aqui um pouquinho para minha cabeça não ficar tão cortada. E aí, Natália? Ei, Natália, tudo bom, querida? Bem, vocês? Tudo. Vocês me Bom, ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Bom, boa noite para muito todo bem. mundo que está aqui com a gente, né? Para mais essa live, dessa parceria linda que a gente está fazendo, do nosso livro, né? Quantas portas cabem numa porta. Hoje eu estou aqui um pouco, né, debilitada aqui, tudo um pouco entupida aqui, mas estou aqui firme e forte, vamos lá. Sorte é que vocês é que vão falar hoje, eu estou aqui só na mediação, vocês é que vão contar, né? Hoje a gente vai ouvir a Giovana falar do projeto, um dos projetos da Fraternidade Sem Fronteiras, né, que vai receber aí os direitos autorais. Só para quem não sabe, essa parceria está acontecendo, essa live está acontecendo, porque eu, junto com meus alunos de oficina literária, nós escrevemos um livro que se chama Quantas Portas Cabem numa Porta. A editora Casa do Lobo vai publicar, o Jonatas Martins está ilustrando e a gente está fazendo um financiamento coletivo no Catarse, né? Aquele site Catarse. Para quem não conhece, você pode inscrever os projetos. Na verdade, as pessoas estão comprando o livro um pouquinho antes dele estar pronto, né? A gente, a partir, né, do final do mês de maio, a gente já vai imprimir, as pessoas vão receber o livro, as recompensas. A gente criou uma recompensa nova, que é o livro mais uma oficina de cordel ou uma oficina de contação de história. A pessoa pode escolher a oficina que ela quer participar. Então tá lá uma recompensa novíssima saindo do forno, né? Entrou ontem no ar. E a gente está aqui hoje para conhecer um dos projetos da Fraternidade, porque quando nós resolvemos doar os nossos direitos autorais, Giovana, a gente falou, né, com a Lauriane, com a Tatiane, que estavam ali representando a, a fraternidade com a gente, né? E elas perguntaram: para quem vocês querem destinar, para qual projeto? A gente falou: para onde vocês acharem melhor, né? A gente não quer decidir nada, vocês decidem aonde vocês acharem que tem mais necessidade, vocês é que mandam. Então, foram as próprias pessoas que decidiram que iriam para os projetos da fraternidade no Brasil. E aí veio a ideia da gente fazer essas lives com as pessoas que têm a ver com a região. Como você está aí na Fraternidade de Rua de Uberlândia, né? A gente tem Fraternidade de Rua aí, tem Fraternidade de Rua aqui no Rio, tem mais. Rio, em Belo Horizonte, São Paulo É, e em Campo Grande também, né? olha. Campo Grande é o projeto original de onde todos os outros derivaram, né? Fraternidade na Rua de Campo Grande. Ah, que legal. E aí eu vou pedir para você falar um pouco, mas por que que é a Natália, né, a autora que está aqui? Porque a Natália, apesar dela estar morando no Canadá agora, ela é de Uberlândia. Tô de bem? Então, até o quê? Até alguns meses atrás, a Natália estava aí, Tá. né? Ela está fresquinha lá no Canadá ainda, né? Então, eu vou pedir para você contar um pouco. Primeiro, eu pedir para vocês duas, né, chegarem, darem boa noite e contar um pouquinho, Giovana, para a gente do Fraternidade, e aí a gente vai tendo essa conversa. Que delícia. Natália, então, boa noite. Vou deixar você dar boa noite primeiro e aí eu conto do projeto. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Gente, boa noite, um prazer. Ana, Natália, obrigada pelo convite, em primeiro lugar, e também por essa iniciativa linda, né? Que a gente se sente tão. Vocês estavam. O título do livro de vocês, né?
quantas portas cabem em uma porta, não é isso? E eu fiquei pensando sobre isso, né? A nossa porta aqui é a porta da visibilidade, né? O projeto faz com que as pessoas possam atravessar a porta da visibilidade, que é tão importante. Então, é muita gratidão, em primeiro lugar, por vocês também se sensibilizarem, né? Por essas frentes, por essas causas. A Fraternidade Sem Fronteiras tem muitas causas e os trabalhos realizados no Brasil, principalmente pós-pandemia, né, cresceram muito pela necessidade, pela urgência. Então, o projeto Fraternidade na Rua, a Ana já adiantou, a gente tem hoje no Brasil alguns polos, né? O trabalho começou em Campo Grande, mas durante a pandemia ele se expandiu, primeiro para cá, aí São Paulo, Rio, Belo Horizonte também tem projeto. E cada um dos polos do Fraternidade na Rua tem uma especificidade, sabe? É legal por causa disso, porque cada cidade tem uma característica muito própria na sua população em situação de rua. E aqui na nossa cidade, depois do levantamento que a gente fez, a gente viu, a Natália com certeza sabe também, o crescimento muito grande da população em situação de rua com dependência química. Então, o projeto, além de fazer todo o apoio e acolhimento alimentar dessas pessoas, além de trabalhar com o banho fraterno, que a gente tem o carrinho de banho que vai para as ruas e proporciona o banho, também está em fase de construção de um lugar de reabilitação para aquelas pessoas que quiserem, né, esse movimento de retomada, de sair da rua e de tratar essa dependência química, que é doença. Doença como qualquer uma outra, né? A gente fala que são as desconexões. Então, a gente está nessa fase. São 2 anos de projeto quase aqui em Uberlândia, né, que a gente caminha com a ideia de Fraternidade na Rua. Agora, além de trabalhar com população em situação de rua, a gente também trabalha com famílias em vulnerabilidade. Isso é uma característica da pandemia, né? As famílias sofreram um empobrecimento muito grande. Então, pessoas que muitas vezes têm casa, mas não têm alimento em casa, né? E o liame, né, o limiar disso para a rua é um pulo. Então, a gente busca fazer essas ações emergenciais para trabalhar nessa base alimentar, para que a pessoa não vá para a rua, para que ela não precise ir para a rua. Nossa, é muita coisa, né? Fico aqui pensando, Giovana, cada vez que eu escuto, sabe, vocês dos projetos da fraternidade falarem, eu fico pensando, meu Deus, como tem coisa pra gente fazer na vida, né? Como é que a gente consegue sossegar, né? Não dá para sossegar, porque você vê tanta necessidade ainda. E eu já era madrinha de um dos projetos da fraternidade, foi aí que eu conheci. Na verdade, eu conheci a fraternidade por conta do Andrei Moreira, né, que eu acabei conhecendo já tem alguns anos, e aí acabei me tornando madrinha da fraternidade. E por que que a gente pensou, né, em vocês? Exatamente por isso, porque como o livro está abrindo muitas portas para os próprios autores, porque alguns autores são iniciantes. A Natália vai acabar saindo ao mesmo tempo, quase. Ela vai lançar agora o primeiro livro solo dela e também esse livro em que ela tem uma participação. Tem autores que já publicam há bastante tempo, né? Eu estou no mercado há 30 anos, né? Estou comemorando esse ano 30 anos de literatura. E estou aqui coordenando esse projeto, colocando alguns autores iniciantes junto. Por quê? Porque as pessoas precisam de oportunidade, né? Seja lá da forma que for. E a gente pensou, por que a fraternidade? Né? Porque a fraternidade abre muitas portas também. E você falou, né, essa porta da visibilidade, até anotei aqui, né? Como é bonito isso, né? Porque as pessoas só precisam isso, né? Elas precisam que alguém as enxergue, seja uma pessoa numa situação de rua, seja uma pessoa que seja um dependente químico, seja aquele autor iniciante que precisa ser visto por uma editora, né? Então são situações diversas que a gente sempre precisa do momento inaugural, né? Então quando a gente junta essas forças, eu acho que é tudo. O mundo fica mais saudável, né? Eu diria. Né, Natália? Fala aí um pouquinho pra gente como é que é essa sua estreia aí, essa sua chegada. Conta um pouco. Então, eu estava até falando um pouco mais cedo com a Giovana, né? Que apesar de ser de Uberlândia, eu não conhecia, antes da gente começar a falar sobre doar os direitos para a fraternidade, eu não conhecia o trabalho da fraternidade em Uberlândia. E é um trabalho muito bonito e muito importante, porque, como a Giovana falou, né? A população de rua cresce a olhos vistos, né? E é uma parcela
que é totalmente invisibilizada da população, né? Então, assim, tá aparecendo e é importante que tenham pessoas, né, olhando para elas e fazer parte desse movimento na forma de arte, né, de literatura, eu acho que é sempre um movimento muito bonito. Então, assim, todo o nosso processo, né, Ana, de escrever os contos e participar, a gente conversou tanto sobre tantas coisas, e no livro tem tantos contos que tratam também sobre tantos temas diversos e tantas populações diversas e com tanta coisa acontecendo, que a gente às vezes vai ouvindo e vai sabendo sobre os projetos e a gente vai fazendo já as conexões também, né? Então, é de uma riqueza muito grande essa parceria, assim. E eu acho, né, Natália, assim, uma coisa que não sei se eu cheguei a te falar, né, Giovana, nós temos autores de todas as regiões. Em Sim. todas as regiões do país estão contempladas no livro, né? Tem aqui, a gente está. A Beth perguntou em que lugar que você mora no Canadá. Eu me esqueci, Natália. Ah, eu moro em Vancouver, no Canadá, na Né? Oeste. Né? E a Beth está nos Estados Unidos. Então são as duas que estão fora do Brasil. Então são as vantagens do mundo virtual, né? Mas assim, como, como é que é essa chegada, né? Assim, quando Fraternidade de Rua começou aqui no Rio, eu fiquei muito tentada a botar um pé lá dentro, assim, sabe? Mas eu já tenho um pé em tantos lugares que eu falo, Ana Cláudia, sossego fácil. Você não tem mais pé para botar em lugar nenhum, né? Você já está voluntário em muito lugar, mas é que a gente vê tanta coisa, né? A gente quer fazer sempre um pouquinho mais, né? Fala, Natália. Não, Cortou aqui para mim. não, a gente vê e a gente quer participar, né? A gente quer ter o dedo em tudo e fazer tudo, mas nem sempre a gente consegue, quase nunca. Então é bom É, ver dá. cada pessoa fazendo alguma coisa em algum lugar. É que eu tenho sempre essa ideia que eu faço pouco, sabe, assim, mas eu sei que é um absurdo falar isso, sabe? Porque a gente se cobra muito, né? Por exemplo, da live com o Romero, né, Nossa, de Campina querido. Grande, saiu a ideia da Érica, que nasceu em Campina Grande, ela tem parte da família dela ainda lá, de montar uma biblioteca, né, para as crianças do projeto. Então, assim, os autores mesmo já começaram a doar livros para montar essa biblioteca. Então, são pequenos movimentos que a gente acha, às vezes as pessoas podem falar, ah, mas isso é muito pouco. Não é. É que esse muito pouco precisa começar. É igual aquela pedrinha que você joga numa água do rio, né? Que vai espalhando, assim, aquela coisa vai crescendo, né? Então a gente, ó, a Érica está dizendo aqui que ela já está recolhendo os livros. E a coincidência das coincidências é que a Érica conhece a família que doou a casa para o projeto lá em Olha Campina só. Grande. Foi uma comoção na live, sabe? Mas conta um pouco mais, Giovana, pra gente, assim, como é que é essa chegada? Como é que é essa transformação, né? Porque eu acho que quando a pessoa cruza a porta, né, para ser visível, ela já está buscando uma ajuda, né? Que é um passo também, né? A gente sabe que muitas vezes o passo para ajuda, o outro muitas vezes também dá esse passo junto com a gente, né? Não basta só a gente querer, né? A gente sabe o quanto é delicado e difícil trabalhar com tudo isso. Uhum. É verdade, com certeza, Ana. E assim, Uhum. tem uma coisa que o voluntariado proporciona para a gente como aprendizado, né? Das muitas coisas que o voluntariado traz, é a não romantização do voluntariado, né? Uhum. É uma atividade que demanda tempo, que demanda entrega e que tem todas as relações humanas como em todos os outros propósitos que a gente tem na vida. Então, acredito que quando a gente vai fazer esse movimento para trabalhar com população em situação de rua, que também é um público muito diferente, e eu gosto muito de falar isso toda vez que eu tenho oportunidade, porque, assim, é muito, entre aspas, fácil amar a criança africana subnutrida, nos causa uma empatia imediata, né? O idoso nos causa uma empatia imediata. Agora, aquela pessoa jogada na rua por estar usando droga, por estar bêbada, mal cheirosa, numa situação de total
né, esquecimento, essa pessoa nos causa, no primeiro momento, repulsa. Uhum. Né? A gente desvia o olhar, a gente vai para outra calçada, a gente fica com medo. Se tem dois, três juntos, a gente evita passar porque a gente se assusta. Isso tudo é uma construção humana. Então, dentro de mim, eu preciso fazer essa desconstrução todo santo dia. Porque, por isso que eu acho que é importante a gente não romantizar, porque do outro lado tem um ser humano, mas do outro lado tem um ser humano que sofreu das desconexões, né? Ele está Uhum. desconectado da sua vida por alguma coisa. Tem tanta gente no projeto que fala isso, e eu acho tão bonito. Aquela pessoa se desconectou da família, se desconectou do trabalho, se desconectou de si mesma. E a gente tem tantos casos, sabe? Pessoas que sofreram perdas familiares e acabaram deprimidas foram para a rua. Pessoas que sofreram uma perda de emprego, não conseguiram se levantar, foram para a rua. E quando a gente conversa e se permite aprofundar um bocadinho mais, se permite chegar um pouquinho mais perto e ouvir, aí você vê que ela é igualzinha a você. Uhum. E de repente, eu na mesma situação teria a mesma postura. Então, não julgamento, né? Para mim, a porta da fraternidade abre a porta do não julgamento, porque Uhum. é um igual. Isso é uma coisa legal na Fraternidade Sem Fronteiras. Nenhum dos projetos trata nenhum acolhido, nenhum assistido como alguém que precisa de mim. Na verdade, nós precisamos desse movimento. Eu preciso do movimento tanto quanto ele precisa, porque ele está nesse momento recebendo uma ajuda que é uma ajuda fácil da gente visualizar. É uma roupa, é um alimento, é um banho, né? Um kit de higiene. Mas o que eu estou recebendo? Né? Uhum. As feridas que são minhas, só o meu coração sabe. Então, todos os dias, elas são tratadas nesse processo. Então, não existe essa coisa de eu estou dando para o outro só receber. Como não existe? É uma via de mão dupla mesmo, e cada vez que a gente faz, mais vontade a gente tem de estar junto, porque nos faz muito bem. Nossa, Nossa, você tocou, já te passo, Natália, assim, você tocou para mim um ponto fundamental, que é essa via de mão dupla, né? A gente muitas vezes vai para um trabalho voluntário, né, achando, eu vou ajudar. E, na verdade, quando a gente chega, a gente entende que as nossas dores estão sendo curadas ali, né? Porque a gente se depara e começa a olhar para o outro e começa a olhar o outro pensar sobre a gente, né? E como é importante isso do não julgamento, né, Giovana? Porque a gente não sabe quando a porta de alguém fecha, seja a porta de uma casa, seja a porta do seu coração, seja lá que porta mais simbólica ou mais concreta, a gente não sabe o que acontece por dentro, né? Então, quem somos nós para julgar o outro, né? Mas é óbvio que, como você coloca, a população, né, em situação de rua muitas vezes causa esse medo, esse estranhamento, porque tem absolutamente de tudo em todos os lugares sempre, né? Não dá para a gente julgar e botar tudo num pacote, né? População em situação de rua. Quantas pessoas estão ali com situações adversas? Assim como não dá para pensar a criança, o adolescente, quantas pessoas diferentes, né? Quantas infâncias, quantas juventudes, né, Natália? A gente sempre fala sobre isso, né? e mais uma coisa também, quando a gente pensa, dessa desconstrução que a gente faz, e como a gente fala muito, né? Como a Ana Cláudia acabou de falar sobre as infâncias, sobre as crianças, que nem a Giovana falou, às vezes a gente, quando vê as pessoas em situação de rua, o primeiro impulso, às vezes, é você dar um passo para trás. O das crianças é justamente o contrário, né? As crianças, elas olham para aquilo com o choque que a gente nunca deveria perder. Ela fala assim, mas por que que essa pessoa está na rua? Ah, porque ela não tem casa. Mas por que que ela não tem casa? Aquela casa tá vazia, aquela casa tá vazia. Ah, mas porque ela não tem dinheiro para pagar a casa, mas então ela vai ficar na rua? Então, assim, a, o olhar que as crianças têm é um olhar que já que vê essas pessoas, né? Que às vezes a gente vai crescendo e vai não vendo, muitas vezes por escolha, né? De afastar o olhar mesmo, e de não querer olhar para aquela situação. Dá menos trabalho, né, Natália? Não quero me incomodar com isso, né?
É. Então a gente às vezes tem que voltar um pouco os nossos olhos, assim, o nosso coração para tratar de vários assuntos, para a forma como as crianças veem também, né? Até porque enquanto a gente não entender que a dor do outro também é nossa, né? Enquanto a gente achar que o outro, não é meu, então tá tudo bem, né? Não tá tudo bem. Essa é a questão, né? Enquanto a gente tem irmãos e humanidade em situação de vulnerabilidade, não tá tudo bem, né? Sim, Giovana sabe bem disso, né? Isso é um compromisso, né? E a Natália falou muito bem, a gente vai ao longo da vida perdendo, né? Esse olhar, essa pureza, essa indignação que é natural de você ver alguém que tem o mesmo direito legítimo de ter tudo que você tem e que não tem, e que não tem. E assim, sabe, Ana, eu sei que vocês já conversaram com o Romero, com o Bismarck também, né? Já, com Bismarck, com Romero, com. Nossa, agora tá me fugindo que hoje a minha memória não tá boa, não. Hoje eu tô devagar aqui no meu pensamento. foi aqui, não é? Do Jardim das Borboletas? Sim, do Jardim das Ali, Borboletas. É. beleza. E eu me lembrei de O uma vez próprio que eu Wagner também a gente conversou. o Wagner, e é um guerreiro incansável, né? O Wagner não para. Eu falo que horas que ele dorme, eu não sei a hora que ele dorme, porque tá sempre uma coisa nova, sempre assim, buscando um movimento. E isso que é muito legal também. Ele coloca toda essa indignação em ação, né? Sim. Então é muito proativo, tá? A gente olha e fala, poxa, que coisa triste ver uma pessoa nessa situação, que coisa triste ver alguém passar por isso. Tá, mas a minha tristeza precisa virar alguma coisa. Ficar triste, só ficar triste, não vai mudar nenhum tipo de perspectiva, né? A responsabilidade que a gente vai criando por isso, Ana. Eu estava falando de Bismarck, porque quando a gente esteve lá em Rio do Vigário, né, no projeto do Retratos de Esperança, que trabalha com a comunidade lá do Sertão da Bahia, aconteceu comigo uma situação que assim que eu carreguei para a minha vida, porque a gente estava fazendo uma triagem do atendimento médico, né? Era uma caravana e tinham médicos. Eu não sou médico, estava só fazendo mesmo as fichas das pessoas. E aí veio uma criança correndo, um menininho veio, virou para a mãe e falou assim: "Ô mãe, eu tô com sede. Me deu um pouco de água". Ela virou para ele e falou assim: "Só de tarde". Nossa. Não tinha. E assim, eu tenho duas filhas, né? Tenho sobrinhos. Só de tarde. Eu chego a arrepiar de lembrar, porque assim, não estou falando de África, né? Hum. Estou falando do nosso quintal. E assim, esse só de tarde, ele ressoa na minha cabeça, isso tem 2, 3 anos, e não me deixa descansar. E eu acho que essa é a responsabilidade. A Uhum. partir do momento que você se envolve e conhece, você se torna responsável como um multiplicador da necessidade. Uhum. Né? E dizer para as pessoas, ó, existe ali, a, sei lá, 3.000 quilômetros da sua casa, uma comunidade em que as crianças não bebem água no momento em que precisam, porque não tem água. E aí, Logo vamos fazer água, alguma né? coisa? Tão necessária. Porque a gente sempre chega nos lugares, assim, com aquele olhar assim, eu sou professora, então assim, nossa, vamos fazer um projeto de educação aqui, vamos trazer essas crianças para um outro lugar, vamos dar uma oportunidade para que essas crianças possam sonhar mais alto. Não tem água. Então, quer dizer, eu preciso voltar 3, 4 passos. Uhum. Não tem água, né? E acho que a gente consegue fazer um paralelo disso com a rua também. Não adianta você querer uma resposta objetiva de uma pessoa que está doente. Uhum. Não adianta você querer que ela tenha a mesma postura que a gente, que está saudável, que está lutando, que tem uma estrutura em volta, tem. E isso não é vitimizar essa pessoa, não. É só não exigir que ela dê mais do que ela pode naquele momento, É isso, Uhum. né? A gente né? Com todas as características da vida dela naquele momento, é olhar para todas elas, né? Porque as Exatamente. pessoas, a gente só dá o que a gente pode nos momentos em que a gente está vivendo, né? Daqui a, sei lá, daqui a um ano a gente já vai ter aprendido mais coisas, aí a gente já vai poder dar mais um pouquinho, né? Mas você sabe, Giovana, que você está falando, né? Eu já falei para o Bismarck que ele me aguarde lá, que eu vou chegar, tá? Assim, que eu vou lá, que ele pode Poxa, mas só voltar. lá, Oi? só lá. Não, só lá, tem que começar, né? Vou ter que passar o ano viajando, Um tour. vou amar, Por favor, como disse você. né? E aí, assim, eu fiquei
desde que a gente começou as lives, sabe que eu não consigo mais lavar a louça sossegada, não consigo mais tomar um banho sossegada, porque eu falo, não, pera, tá desperdiçando água. Mas é verdade, se a gente começar a ter essa consciência, né, de que como a gente desperdiça um bem tão precioso, enquanto uma criança ali no sertão da Bahia não tem água para beber, né? Como é forte a gente pensar sobre isso, né? Então, assim, a gente só pode começar pela gente, né? A gente tem que começar a mudança interna, né? E E pela... essa mudança não é simples. Não é simples. É, eu... E assim, tem algumas reflexões que são legais com relação a isso que você está falando, Ana, porque a gente, né, essa coisa de você olhar para algo que você sempre teve de forma diferente, né? Aqui a gente distribui cerca de, hoje, entre 5.500 e 6.000 refeições mensais entre rua e bairros onde a gente atende essas famílias. E as marmitas são montadas de acordo com as doações que a gente ganha, de acordo com os itens que a gente tem na despensa, né? É uma comida boa, bem preparada, farta, mas não é uma comida sofisticada e nem com diversidade de alimentos como a gente tem na nossa casa, né? E beleza, a gente leva essas marmitinhas prontas, fechadas para entregar para as pessoas. Um dia eu estava vendo uma entrevista do Padre Júlio, no Rio, que faz um trabalho belíssimo também, e Padre Júlio falava assim, você já parou para pensar que de repente aquelas pessoas para quem você está levando essa comida não gostam do que tem dentro Uhum. dessa marmita? Já vivi Da uma mesma maneira, situação. foi? Me conta. Já vivi uma situação dessa. Um rapaz na esquina da minha casa falou: tia, tô com fome. Aí eu falei: vou comprar uma quentinha para você. Na esquina tinha uma moça que vendia quentinhas de vários preços. Eu estava sem dinheiro quase. E aí o dinheiro que eu tinha, eu comprei o tamanho da quentinha que cabia naquele dinheiro que eu tinha naquele momento, porque eu não queria deixar ele sem comida, né? E aí ele abriu a quentinha e falou: mas é muito pouco. E aí eu parei, falei: Ana Cláudia, respira. Respira. Aí eu falei: amigo, você me desculpa. Eu sei que é muito pouco, mas é porque se eu fosse a algum lugar buscar dinheiro para comprar tudo isso, talvez não desse tempo. Quem sabe se você começa aqui, você consegue, né, assim, aquietar um pouco da tua fome e daqui a pouco você vai comer tal. Ele cismou que ele queria uma quentinha de uma senhora, não vou lembrar o nome. E eu dizendo que eu não tinha como ir com ele naquele momento. Então a gente também tem que parar com essa pretensão de achar que por o outro estar na rua ele quer qualquer coisa. Vai que você compra uma quentinha Maravilha. de frango e o sujeito não come frango, não gosta. A gente não gosta de determinados alimentos, por que que a pessoa que está numa situação de rua ela tem que gostar de qualquer coisa só porque ela está naquela situação? Sim. Então, olha quantos preconceitos a gente precisa quebrar, né? Como a gente aprende, né, Giovana? Nossa, mãe, desculpa te cortar, mas é porque Não, esse menino veio imagina, imediatamente na imagina. minha cabeça. Não, e assim, vou deitar com a sua história na minha cabeça, porque uma coisa vai juntando com a outra e nos ajudando Ele pegava o a bicho e ele falava: é muito pequeno, não vai caber minha dividir. fome aqui dentro. E eu ficava, eu não sabia o que dizer, mas aí eu sentei com ele, aí ele falou assim: mas eu não gosto de cebola. Eu falei: tudo bem, então vamos tirar a cebola. Aí ele tirou a cebola, ele ia jogar no chão. Eu falei: não, por favor, não joga no chão, me dá aqui. Tem um lixo aqui do lado, vamos jogar no lixo. Aí pegamos as cebolas, jogamos no lixo. Então, foi um aprendizado ali, sabe? Eu acho que para mim e para ele, porque estava inaugural para os dois, né? Ele deve ter olhado para minha cara e pensar também: quem é essa maluca que está mandando jogar cebola no lixo, né? Porque na cabeça dele, né? Assim, eu fiquei ali com ele enquanto ele comia, sabe? Dialogando. Podia ter ficado, né, brava da minha vida e ter ido embora, né? Tipo, te vira, amigo, já fiz a minha parte. Mas não, assim, me deu uma louca, eu fiquei ali com ele até ele acabar de comer aquela comida e não deixei ele jogar cebola no chão. Falei: você tem todo o direito de não gostar de cebola, mas por favor, jogar no chão você não pode. Ô, Natália, perguntar para Ana quantas portas cabem nessa quentinha aí, viu? Né? Porque o tanto de coisa, o tanto de vivência que os dois partilharam nesse movimento dela, olhar para ele, entender a fome dele e não se zangar porque
ele tem uma opinião diferente da dela, um desejo diferente do dela, mas tão legítimo Sim. quanto o desejo que ela teve de fazer alguma coisa por ele, sabe? E isso acontece muito mesmo, da gente, de repente, fazer esse movimento de eu vou ajudar, porque aqui, olha, eu tenho esse cobertor, eu tenho esse... Não, não é disso que eu estou precisando. Uhum. E esse não é disso, muitas vezes soa como um desaforo. Uai, eu vim aqui te ajudar, eu estou aqui todo poderoso, querendo te ajudar, e você não quer minha ajuda? Opa, mas eu estou querendo impor uma ajuda, quer dizer, eu estou querendo inventar uma situação, porque não é daquilo que a pessoa precisa. E muitas vezes, Ana, faz a diferença, mais do que quem tinha que cedeu, o gesto de sentar e de falar assim, tá bom, vou te escutar, você está indignado, mas espera aí, vamos chegar no meio termo, vamos conversar. Porque você viu, entendeu? Essa é a porta da visibilidade que eu te falei no começo. Você viu. Do momento em que você viu em diante, você se tornou ali igual. Isso é maravilhoso. Eu acho que eu aprendi muito e foi tão curioso, porque nesse dia eu ia fazer a palestra pública no centro espírita que eu frequento, né? E aquilo foi um aprendizado, né? É óbvio que aquilo entrou no meio da fala, porque eu precisei exemplificar, né, sobre essa nossa pretensão de achar que a gente sabe o que o outro quer, o que o outro precisa, né? Muitas vezes, eu tenho cobertor para doar, mas o cara não quer cobertor, para que vai servir? Aí a pessoa acha que ela fez uma boa ação, ela se livra da sua, né, eu estou fazendo boas ações, né? Não tenho culpa disso. Mas não, a gente tem que aprender a olhar o outro, né? Eu me recordo que uma vez eu estava voltando para casa, até já contei isso, eu acho, aqui numa das lives com vocês da fraternidade, mas eu repito essa história, não sei se a Natália ouviu. E tinha uma família embaixo da marquise, chovia, era uma mãe com 3 crianças. Eu fiquei muito tocada por aquela cena, minha mãe estava viva ainda, peguei minha mãe, tinha de sair para jantar com ela, deixei minha mãe em casa, passei na minha casa, peguei um livro e fui levar para as crianças. Cheguei lá, me abaixei e falei, trouxe um livro para vocês, posso ler? Eu sentei com eles e li o livro que chama Fada Bebê, é um livro que vai ser reeditado. E toda vez que nasce um bebê no mundo dos humanos, nasce uma fada bebê no mundo das fadas, para cuidar das crianças. E eu me dei uma louca que eu saí falando coisa para as crianças, sobretudo para a mais velha. Aí deixei o livro de presente, fui-me embora. Cheguei em casa, fiz uma meia-culpa, falei, Ana Cláudia, tá uma estúpida. É que você vai lá dar um livro? Você sabe lá se as pessoas não estão com fome? Até, como é que você não pergunta para as pessoas se elas não estão com fome? Aí eu voltei, troquei de roupa de novo, voltei lá. Falei, a senhora, me desculpa, eu não perguntei se vocês estão com fome. Aí ela, minha filha, eu não acredito que você voltou. Eu falei, eu não ia conseguir dormir sem saber se vocês estão com fome. Aí ela, não, graças a Deus não, já passou uma senhora aqui que já trouxe lanche pra gente. Eu falei, vocês vão dormir aqui? Ela falou, sim, daqui a pouco meu marido e o filho mais velho vão chegar. Eu falei, pois então amanhã eu venho trazer café da manhã. Bom, e assim eu fiquei amiga dessa família, só para encurtar a história, né? Tem uma longa relação com eles, né? Mas foi uma das experiências mais lindas que eu já vivi, assim, né? Essa que É muito bonito. a Giovana falou, né, de olhar para as pessoas e perguntar, porque eu sinto que às vezes e aí muito com as pessoas em situação de vulnerabilidade, né, em situação de rua, as pessoas às vezes elas querem ter só a sensação de estarem fazendo alguma coisa. Mas elas não olham para a situação de fato e não perguntam. Então, assim, eu vou pegar essas roupas velhas aqui minhas e vou dar para essas pessoas. Aí, assim, e aí, normalmente, ainda assim, a pessoa tá mais querendo fazer uma limpa no armário dela e despachar as coisas de qualquer jeito do que pensando que tem pessoas de fato precisando daquelas roupas, né? Então, continua no mesmo ciclo de eu vou me colocar aqui nesse pedestal, eu estou salvando essas pessoas, eu estou ajudando essas pessoas, fazendo alguma coisa por elas, mas é isso, assim. Não, às vezes queria história, queria um sanduíche, queria uma quentinha sem cebola, uma quentinha maior, ou queria um sapato. Então eu acho. Como uma vez um menininho falou assim, tia, eu queria um lanche do McDonald's. Eu nunca comi um lanche do McDonald's. E aí, como é que você fica, né, gente? É, Porque você tá ali, meus filhos agora são adultos, mas na época eram mais adolescentes. Quantas vezes eles já entraram numa lanchonete dessa, pediram um lanche, e alguém pode dizer, não, essa criança precisa de uma comida nutritiva, mas ele só queria aquele lanche.
Por que que ele não pode ter aquele lanche, né? É. É uma pergunta para a gente se fazer, né? Por que que a gente acha que a gente sabe o que que o outro quer? Uhum. Né? Assim, ele, na verdade, ele estava ali era com um desejo imenso de provar daquele lanche, né? Assim, que tinha um cheirinho que ele devia gostar, né? Sei lá. Enfim, ou pelo simples fato dele ver crianças comendo e ele não podia comer, né? Sim. Exatamente, Natália, exatamente. fala um pouco aí da sua história, uma história tão delicada, né? Acho que o livro tem histórias muito diferentes, né? E a sua história foi uma das primeiras, eu acho, a ficar Foi, pronta, não se eu não me foi? engano. Foi mesmo. Né? Eu tava falando, às vezes eu acho até difícil, assim, vou falar sobre a minha história, porque eu conheço ela muito intimamente, inteira, e aí quando eu vou falar, eu sempre fico achando que eu tô falando muito, ou tô falando pouco, e não sei se. Mas é assim mesmo. Mas eu vou tentar. Então, a minha história é uma criança que está narrando, né, essa história dela mesma. A porta da minha história, que todas as nossas histórias têm esse fio condutor da porta, né? Ela é uma porta literal. Então, é uma porta de. Érica. Então, A Érica falando aqui, que fofo. a cozinha dessa casa para o quintal. E essa menina, às vezes, ela quer sair para o quintal, porque ela quer ficar sozinha, ela quer ler, ela quer brincar. Mas cada vez que ela vai passar essa porta, faz um barulho muito alto. E aí a tia dela vai atrás e fala que ela tem que sair, que ela tem que brincar, fazer outras coisas. E então, no decorrer da história, a gente vai entendendo um pouco melhor a relação delas e por que que essa criança tá buscando esse espaço e esse tempo para ela. Qual que é Por que que ela tá com a tia? ela tá com a tia, a família que está lidando com uma ausência e como que tá cada uma delas navegando por essa situação e conseguindo se entender e se enxergar, né? Já que a gente tá falando disso. Então, de conseguir olhar para a outra e entender o que que cada uma tá passando e tá fazendo. E, enfim, eu expliquei bem, Ana? É porque se você explicar muito, perde toda a graça, né, da hora da leitura da história. Eu falo que algumas histórias a gente não pode explicar muito. Eu tenho um livro que eu vou até uma parte, eu falo, gente, eu não posso falar mais. Se eu Tá. falar, vai perder toda a graça do livro, né? Então, assim, o teu conto, eu acho que é um desses, né, que se você entregar muito, Aí, ele perde, né? Ele perde a graça ele perde assim a surpresa, né, do que acontece, né? Mas é isso. E a tua porta é uma porta literal, né? Material. A minha porta já é uma porta imaginária, tem portas né? áreas e metafóricas, literais para vários lugares, né? Uma grande variedade incrível de portas. Isso que é bacana, sabe, Giovana, porque eu queria mostrar para as pessoas, de um modo geral, e eu acho que isso você vai me entender, assim, como que uma oficina literária, para que as pessoas aprendam de fato a produzir, demanda tempo, né? A gente vive um mundo muito fugaz. Tudo é hoje, tudo é agora. A gente abre o Instagram, tem escreva seu livro em 7 dias, sabe? Faça um curso em 7 dias e escreva seu livro. Não acredito nisso, sabe? Assim, você pode até escrever um livro em 7 dias. Pode, óbvio que pode, né? Agora, o que que você quer? Você quer se tornar um escritor? É muito além disso, Uhum, né? Criar uma carreira é muito além disso. Demanda tempo, demanda estudo, demanda aprendizado, demanda leitura, demanda maturidade, exato. né? Assim como a gente aprender a ser voluntário, é um aprendizado também, né? É um baita de um aprendizado, né? Muitas vezes a gente chega lá, e as primeiras vezes ali você já toma o tombo e fala, opa, e tem gente que não volta, tem gente que não volta, Uhum, tem gente que não fica, né? Seja lá, porque eu aprender algo dá trabalho, né? A gente tem que se modificar, e se modificar dá trabalho. Quando você falou do Wagner, né, que você perguntou assim, que horas ele dorme, eu me lembro, eu falei para ele, eu falei, todos os trabalhos da fraternidade me remetem muito à história da Anália Franco. Não sei se você conhece a Anália Franco, uma personagem histórica que foi conhecida como uma grande dama da educação e foi apagada pela história, sabe? Vale a pena conhecer a história dela. Eu conheço porque, como eu fiz um livro que ela virou personagem, eu estudei muito a vida dela. E eu me perguntava que hora essa mulher dormia, gente.
Porque era bem isso. O Wagner é um filho de Anália, assim, sabe? Aí quando eu e a Andréia, a Thalma, que escreveu esse livro comigo, a gente olha para algumas pessoas e fala, ih, lá vai um filho de Anália, lá vai uma filha de Anália. São essas pessoas que olham um problema e não ficam, olhei. Eles vão lá e fazem alguma coisa para modificar. E a Anália Franco era isso, só que ela estava lá em 1800 quando ela começou efetivamente, em 1870, 71, imagina, uma mulher em 1870, né? Que espetáculo! Tinha uma voz incrível, né? Na sociedade. Então, ela cortou um dobrado, mas ela fez foi coisa, viu? Fez. Ela criou de escola, de instituição, que ela acolheu de mulheres, de crianças que nasceram sobre a lei do ventre livre, que eram abandonadas, largadas. A história dela é incrível. Quando eu olho o Wagner fazendo essas coisas, eu falo, lá vai um filho de Anália. E ele é mesmo, né? Incansável, meu Deus. E bonito isso, né? De colocar todo o seu movimento em prol do outro, né? Em prol dessa transformação, né? E ter a responsabilidade de começar a mudança pela própria postura, né? Não adianta, vocês, dentro do que vocês fazem, escrevendo como vocês escrevem. Eu estava escutando vocês duas falarem, escutando a Natália falar do conto dela, que eu li hoje, né? Tive essa alegria de poder conhecer essa página linda de trabalho dela e me deleitando aqui, pensando que presente eu ter lido uma coisa e agora poder escutar a autora falar sobre ela, que coisa maravilhosa, que coisa bonita de se viver. E tudo nos oferece momentos bonitos de vida, né? Não é porque a criança está morrendo subnutrida ou que o moço está jogado na rua que eu preciso ser triste. Isso é uma coisa muito legal que a gente aprende no voluntariado também. A vida tem beleza, a vida tem beleza, a vida tem alegria. O que a gente não pode é se alienar na nossa alegria, se alienar diante da beleza. Tudo é luz e sombra, né? Tudo tem dois lados. E é bonito ver como é que o Wagner, através do próprio exemplo, da postura e da humanidade que ele tem, porque acho que é uma das coisas que mais chamam atenção no trabalho dele. Ele é muito humano, sabe? Acessivelmente humano. Não é aquela pessoa que se coloca diferente das outras porque é um pioneiro nesse trabalho. Então a gente olha, um jovem senhor, vou chamar ele de senhor, vai ficar bravo, mas um moço novo daquele, empresário de Campo Grande, fazendo uma obra desse tamanho, a gente fala assim, não, eu também posso dar minha contribuição, porque os meus predicados não são muito diferentes dos predicados dele, então, que legal, dá para fazer. E aí você começa uma célula aqui, uma célula ali, você encontra pessoas, e a gente fala que não são encontros, são reencontros, né? A gente se sente tão conectado e parece que se conhece há tanto tempo, porque o ideal é muito forte e une muito, né? E de repente a gente está fazendo grandes coisas que não seriam possíveis de se fazer de um a um, né? Eu no meu canto, Wagner no canto dele, vocês aí. Olha que coisa linda vocês se juntando com o trabalho de vocês, com aquilo que vocês fazem de mais bonito, auxiliar, muitas vezes pessoas que vocês não vão conhecer, pessoas que vocês nunca vão poder abraçar, mas que vocês vão transformar com a arte de vocês. Isso é muito precioso, né? E isso mostra que é tudo uma rede, tudo é uma coisa só. Sim, com certeza. E eu fico pensando, né, mais que a Natália compartilha desse pensamento, né? O grupo todo, né? A gente não tinha ideia, né, Natália? Não. Da grandeza de tudo isso. Eu tinha ideia do quanto eu estava feliz de fazer isso, mas a gente não tinha ideia, né, assim, de conhecer vocês mais de perto, de saber mais das histórias e saber porque esse livro, né, a gente está fazendo esse financiamento coletivo, porque a editora que está publicando também é uma editora pioneira, ela nasceu no meio da pandemia. A Regina Lobo, ela apostou em começar uma editora no meio da pandemia. Olha que idealista, né? Ela acredita ali no poder das histórias, da literatura, né? Então, assim, a gente agradece demais a Casa do Lobo ter aberto as suas portas para receber esse livro. E aí a gente está fazendo pelo Catarse, né? A gente já está aí
amanhã, com algumas recompensas que estão em compensação, a gente vai bater em 60% da campanha, né? Estamos aí com algumas possíveis novidades aí chegando. E o mais bonito é que esse livro vai ficar, né? Ele vai ficar pronto, vai estar editado ali, e depois toda a vida útil dele, enquanto ele existir, os direitos autorais são da fraternidade. Sim. Eles não vão para a fraternidade só agora. A gente abriu mão para sempre desses direitos autorais para a fraternidade. E dentro da literatura infantil, existem as compras de governo, então já fico imaginando, lá no futuro, ele entrando numa compra e podendo ir aí um aporte maior, né? E é isso, a gente não sabe aonde as histórias vão dar, né? A gente só precisa começar, né? Então, às vezes, as pessoas perguntam, ai, Ana, para que você precisava fazer isso depois de 30 anos? Eu falei, porque eu acredito. Eu acredito nesse encontro de pessoas, eu acredito nessa oportunidade de dar oportunidades, né? Assim, se eu não acreditasse, eu não estaria fazendo nada disso, né? Sei lá, acho que eu já estaria fazendo outra coisa, mas acho que quando a gente acredita, a gente, a gente vai lá e faz, né? Não fica esperando muita coisa, né? Depois a gente fica igual a maluca, meu Deus do céu, para que eu comecei isso? Mas aí a gente já começou, porque se a gente não tivesse começado, a gente não ia estar sossegada também, né? E Ana, a gente é Verdade. história, né? Assim, a gente trabalha com histórias, a gente cria histórias e a gente observa as histórias. E eu tô achando uma riqueza imensa acompanhar essas lives com os projetos da fraternidade, por isso, assim, porque em cada uma delas a gente ouve histórias e histórias incríveis, assim, das pessoas que participam dos projetos e as histórias de como os projetos começaram e de quem é beneficiado pelos projetos e de quem tá fazendo aquilo acontecer, e assim, são histórias muito incríveis, e não tem como a gente sair desse processo do mesmo jeito que a gente entrou, né? É um negócio que vai no fundo do nosso coração, assim, então essa coisa toda junta, assim, é uma coisa muito, muito emocionante, né? Eu acho, pelo menos. A Érica aqui, que é uma outra autora, está falando aqui, que a gente está ganhando tanto com essa experiência, um ganho que não se calcula, né? É só felicidade. É verdade, né? A gente não tem como calcular, porque a gente não sabe o que vem depois, É. né? A gente só sabe que a gente tem que começar, né? Acho que é sempre assim, né, Giovana? Tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. E isso que você está falando, Ana, é uma grande verdade. A gente dá o primeiro passo sem saber o tamanho da coisa, o tamanho da obra e o alcance, né? Quando você falou do trabalho, né, e de reverter o recurso para os projetos do Brasil, e que isso é uma coisa que vocês estão fazendo pensando num tempo, né, num tempo para sempre, a gente brinca que isso é o maná. Quando acontece isso, a gente fala que é o maná, porque projetos sociais que sobrevivem de doações, que sobrevivem desse olhar da confiança das pessoas, né? Estão sempre esperando, estão sempre esperando. E existem situações que são muito desafiadoras. E aí eu lembrei de um dia que a gente foi no final de semana levar algumas cestas básicas num desses bairros que a gente tem atendido para famílias. Aí não são pessoas em situação de rua, são as famílias que estão fragilizadas no momento. E a gente foi chegando na casa da senhorinha, num lugar muito simples aqui em Uberlândia, e ela estava no portão. Ela estava no portão, viu a gente se aproximando, era um sábado por volta de 11h40, por aí. Aí a gente desceu, conversou com ela, já tinha conversado com a liderança do bairro para saber quais eram as famílias cadastradas que estavam passando por mais situação de necessidade. A hora que ela viu a gente descer com a cesta, ela começou a chorar e se emocionou. Eu falei, gente, mas é uma coisa, uma cesta básica, não é nada para resolver a vida. E ela virou e falou assim, eu não estou chorando pela cesta que vocês me trouxeram, eu estou chorando pela resposta. Porque tem 10 minutos que eu estava lá dentro, ajoelhada, e pedindo a Deus, pedindo aos céus, resposta, o que eu ia fazer para o almoço. E meu neto precisava comer e eu não tinha. E aí a gente se sente realmente braço de Deus, braço do sagrado, né? Braço daquilo que é o bem que nos une, e o nome pouco importa, mas quem doou a cesta faz parte, quem levou a cesta faz parte,
ela com a fé dela também faz parte, porque ela renovou todo mundo que escutou a história. E é a mesma coisa que vocês estão fazendo conosco, né? Trazer esperança, mostrar que a gente não está sozinho, mostrar que Ou o que é ideal é difícil grande. chegar sem chorar numa live com a fraternidade, meu Deus do céu. Eita, nossa. Oxi. Complicado. Ah, Oi, gente. mas é É isso, pra chorar. Giovana. É renovar, né? Renovar a fé. Não, não tem problema que a sua fé tem um nome, a minha tem outro, né? Não tem problema, né? Seja lá a fé que você tem, no que você acredita, mas ter fé na vida, fé em Deus, fé que as coisas vão melhorar. Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas falarem, o mundo está muito ruim. Falei, cara, o mundo já foi muito pior, sabe? O mundo está ruim, a gente está vivendo uma transição ruim, estamos, mas pela primeira vez na história a gente está podendo nomear o que é ruim, a gente está podendo, né, escolher, né? A gente está podendo, mesmo que ainda com muitas questões, mas a gente está podendo, né, combater algo e pessoas e minorias que não tinham voz estão ganhando voz, né? No passado, se a gente pensar, gente, na Idade Média, qualquer criança com 10 anos já teria visto alguém ser assassinado, já teria assassinado alguém, já teria. Qual era o tempo de vida das pessoas? O que era uma mulher na Idade Média, gente? Ah, hoje ainda tem? Tem. Mas se a gente comparar em termos históricos, né? Então a gente tem que ter fé que a humanidade, de passinho em passinho, vai melhorar, né? Não fala que a natureza não dá saltos, a natureza interior também não dá saltos, né? A gente vai de passinho em passinho aprendendo a se melhorar, né? Então, assim, queria que a gente ficasse com essa história, assim, para a gente renovar a fé, né? Assim, eu renovo a minha fé todos os dias que a gente vai bater a nossa campanha no Catarse. A Vamos. Regina está aqui dizendo que ela ficou super feliz, né? Ela falou que valeu a pena abrir a editora na pandemia, vejo o resultado abrindo portas. Uma honra para a Casa do Lobo participar desse processo, desse projeto grandioso. A gente não tinha nem ideia, né, do quanto ele está ficando grande, né? Então, a minha fé que a gente vai bater essa meta, ela é renovada todos os dias. Eu não duvido, sabe? Assim, fala, a gente vai lá, e a gente, mas não fico parada esperando ela acontecer, não. Bato numa porta, bato na outra, falo, abre essa aí. Os autores todos, cada um procurando alguém, né? Existe uma das recompensas que são um número de X de exemplares com doação direta para a fraternidade. Existe uma recompensa que, assim, alguma escola quer comprar 50 exemplares e ela destina, vai ter uma live, ou dependendo, né, assim, se for aqui no Rio, a gente até consegue ver de uma certa forma, mas o Jonathan está no Sul, então, assim, vai ser uma live com aquela escola que comprou, para falar do livro, para como eles podem replicar esse projeto também na escola. Então, assim, algum empresário está assistindo, conhece, opa, vou doar 50 exemplares para um dos projetos da fraternidade. E aí a gente faz alguma coisa, né? Assim, então, são Comprar portas que vão se abrindo, a gente nem sabe, né, Natália? as famílias, né? Pera, fala, desculpa, não te ouvi. Em Uberlândia agora, que vai também participar. Tô pensando, viu, gente? Vou até ver se eu conheço. Penso assim, alguém que apoia. E aí recebe vários exemplares, e esses exemplares vão junto com as cestas básicas para família, Nossa, evento. demais, demais. Que Gente, precisa tanto. A gente tem tanta criança nesses assentamentos, nas comunidades. exato. Assim, quando a gente vai chegando no lugar para entregar comida dia de quarta, as crianças já chegam e chamam a gente pelo nome e, assim, tratam a gente como se a gente fosse de casa. Fazer alguma coisa com elas, e isso é uma coisa que a gente fala muito aqui, é trabalhar a ponta de cá, né? Porque a rua é a ponta de lá. É prevenir a rua. Então, a gente tem um desafio grande com a rua e tem um desafio posterior que é trabalhar essa prevenção, que é cuidar para que no futuro a gente não precise estar na rua. Acho que todo projeto social tem esse sonho de não precisar existir, Uhum. né? De poder viabilizar outras coisas, né? Poder viabilizar beleza, cultura, alegria, acesso, né? Mas comida é muito básico ainda. É muito E aí a gente conta mesmo com todo mundo. isso. Né, na pandemia, só para encerrar, acho que você não conhece essa história, Giovana,
assim que começou a pandemia, eu comecei a fazer umas lives, e aí eu falei assim, livro não tinha que estar na cesta básica. E aí, porque tem um alimento para o corpo, tinha que ter um alimento para a alma, né? Que é isso que você falou, a pessoa está ali numa situação difícil, pô, ter uma história bacana, né? Ouvir uma história tão gostosa, né? A gente compartilhar histórias. E aí eu faço parte também do Solar Meninos de Luz, que é outra instituição que é a menina dos olhos, assim, tem uma longa história com o Solar, e a gente conseguiu durante 4 meses, durante a pandemia, que as crianças, tanto eles têm lá alunos do berçário ao ensino médio, em horário integral, e as crianças receberam cestas básicas nesse período, sem aula, as famílias, né? A gente conseguiu colocar por 4 meses livros em todas as cestas básicas dos alunos. Cara, e aí não fui eu sozinha, fui eu, mas uma rede solidária que começou a entrar em contato comigo, falou, olha, eu tenho um livro em casa, eu posso doar. Ah, eu doava para uma instituição, né? A Regina Porto e a Miriam, que trabalhavam para uma instituição que levava livros para hospitais que não podiam, os livros estavam parados. Não, não vamos deixar parado. Vamos botar eles em movimento. Uhum. E aí saí de casa em casa catando livro. Naquela época eu higienizei um por um, porque a gente não sabia nada. Aliás, a gente continua ainda não sabendo muita coisa, mas hoje a gente já sabe mais do que a gente sabia antes, né? Enfim. E é isso, né? Cada um fazendo um pouquinho, a gente vai lá. Então, para quem está aí nos assistindo, entrem lá no Catarse, catarse.me/Conta as Portas. Qualquer coisa tem link na minha bio, na bio da Natália, né? Sim. Comprem o livro, daqui a pouco o livro vai chegar no mês das crianças, então olha, um belíssimo presente para dar para as crianças, né? Já fica a dica, Fica né? E quem puder vir com a gente vem, né, Natália? certeza. Vai receber um livro lindo, que as ilustrações estão lindas, as histórias são todas incríveis, e ainda com esse bônus, né, de estar contribuindo para tantos projetos incríveis da fraternidade. Todo mundo tem a ganhar, gente. Vamos lá comprar o livro no Catarse, vai? É engraçado, eu não sei se já aconteceu com você, Natália, de vez em quando alguém, quando eu mando, né, pedindo o apoio para o livro, a pessoa fala assim, muito obrigada por me permitir fazer parte disso. Sim. É tão bonito isso, né? Porque a pessoa se sente parte, né? E é isso, tanto que vai ter o nome de cada um nos agradecimentos do livro. Que lindo! Uhum. Que lindo isso, gente. É porque Todo mundo que apoia vai ter o nome lá impresso, que foi um apoiador, né? Isso já é uma característica muito dos projetos do Catarse, mas para a gente é uma questão de honra mesmo, né? Tá lá. coletivo. Que legal, ajudou a formar a rede, isso é muito Sim. bonito, né? Isso. Essas pessoas compraram o livro antes do livro estar pronto, porque elas compraram antes, permitiram que a gente consiga pagar todo o processo, né, de produção, de tudo, e o livro ficar pronto, os direitos autorais vão para a fraternidade, então é uma corrente do bem, né? É uma história de... Todo mundo só ganha. Todo mundo só ganha. É isso. Então, meninas, muito obrigada, Giovana, Natália, né? Giovana conseguiu aqui arrancar as lágrimas agora no final, né? Não tem como, né? Live com a fraternidade sem chorar, Não aconteceu. Oh, meu Deus. né? Então, ó, não Que sei se vocês querem dar delícia. uma última palavra aí para o pessoal. É só agradecer, gente. Agradecer muito a vocês duas, agradecer ao projeto que vocês estão encabeçando, essa oportunidade também, esse espaço para a gente falar sobre fraternidade, né? E dizer que é tudo uma grande rede mesmo, e que bom fazer parte, que bom que a gente está junto fazendo parte disso. Viu? Um beijo grande, muita luz. Obrigada. Também Fala, Natália, pra você se despedir aí. queria agradecer a presença de todo mundo e a oportunidade de conversar com a Giovana e com a Ana e reafirmar o tanto que a gente tá feliz de fazer parte desse projeto e o tanto que ele é bonito e que ele é uma corrente do bem mesmo, como já foi falado, e que tá valendo muito a pena passar por tudo isso, né? Então, muito obrigada, fiquei muito feliz. Então, ó, meninas, muito obrigada mais uma vez. E a gente não sabe, né, aonde ele vai dar. O importante é que ele começou, né? E que, com certeza, muitas coisas ainda virão, né? Mas aí é depois, né? O mais importante agora
a gente está aqui nesse processo, aí temos mais um mês aí de campanha no Catarse, vamos finalizar essa campanha com sucesso, tenho certeza. Sim. E o que isso vai acontecer depois, aí é depois, né? Depois é que a gente vai saber das histórias bonitas que vão chegar. Então, meninas, um beijo bem grande para vocês, fiquem bem. Beijo, obrigada. Tchau, 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 gente.